Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa tarde. Hoje continua sendo quarta-feira, dia 1º de julho de 2026, e eu volto para ler a comunidade mais um conjunto de atualizações, notícias e relatos do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de vocês, agradeço o carinho nos comentários e também digo a todos que não são inscritos no meu canal, se inscrevam, deixem o seu like, hypem os meus vídeos, deixem os seus comentários e ativem o sininho para todas as notificações. Eu li mais alguns relatos, mais alguns artigos, reuni nessa estrutura e gostaria de trazer a vocês. Vamos lá? República restaurada via GCR, atualização em 1º de julho de 2026. O recente relatório de Judith Byington, terapeuta e pesquisadora aposentada, delineia um cronograma projetado para mudanças significativas na arquitetura financeira internacional. Essas atualizações sugerem uma transição para um sistema baseado em valor lastreado em ativos, afastando-se dos modelos tradicionais. Compreender esses relatórios é fundamental para aqueles interessados na natureza evolutiva da política monetária global e nas potenciais implicações de um sistema financeiro reformado. Segundo o relatório, a transição iminente deverá ocorrer em várias etapas distintas ao longo de julho de 2026. As informações sugerem que o movimento poderá começar em 5 de julho, com uma série de marcos que levarão a uma implementação mais ampla até meados do mês. Os defensores dessas teorias enfatizam que esse processo visa inaugurar um período de ajuste econômico, incluindo potenciais iniciativas do alívio da dívida e a ativação de novas estruturas monetárias lastreadas em ativos. Observadores estão acompanhando de perto essas datas, pois representam uma transição destinada a substituir os antigos registros de dívida por novos registros transparentes. Um componente significativo dessa discussão envolve o papel de instituições financeiras específicas e o mecanismo da reconfiguração monetária global. Os relatórios sugerem que, à medida que o sistema se transforma, indivíduos que detêm moedas estrangeiras ou títulos podem receber notificações específicas sobre agendamentos de resgate e câmbio. É frequentemente mencionado que os indivíduos devem estar cientes da diferença entre os serviços bancários tradicionais e os centros de resgate especializados. Esses centros são identificados no relatório como os principais locais para gerenciar tipos específicos de câmbio e abrir contas dentro da nova estrutura financeira. Além dessas mudanças financeiras, os relatórios discutem a possibilidade de alterações operacionais localizadas. Isso inclui menções a paralisações temporárias ou interrupções de serviço em sistemas bancários, caixas eletrônicos e cartões de crédito, que são apresentados como etapas necessárias durante a ativação de novos protocolos globais. A narrativa sugere que essas medidas
visam manter a estabilidade durante a transição dos sistemas antigos para os novos padrões, em conformidade com a norma ISO 20022. Embora esses relatórios descrevam uma grande empreitada logística, o foco principal permanece na transição para um ambiente monetário global teoricamente mais seguro e equitativo. Para aqueles que acompanham esses desenvolvimentos, manter-se informado continua sendo uma prioridade. Um tema subjacente a essas informações é a transição de instrumentos de dívida em papel para ativos tangíveis com valor intrínseco. À medida que esses eventos se desenrolam, recomenda-se que os observadores permaneçam vigilantes e atentos às comunicações oficiais. Independentemente desses eventos seguirem o cronograma previsto ou tomarem um rumo diferente, a discussão em torno da possibilidade de uma reinicialização monetária global destaca o interesse mundial na modernização e estabilização dos sistemas financeiros para o futuro. – 5 de julho de 2026. Etapas finais da transição para o novo sistema financeiro concluídas. As pessoas começarão a ter acesso às suas moedas reavaliadas e aos programas de alívio da dívida. 6 de julho de 2026. Uma nova era de liberdade e prosperidade começa oficialmente. 7 de julho de 2026. A reavaliação absoluta entra em vigor integralmente. As ativações do jubileu da dívida começam para aqueles cujas contas foram quitadas. 9 de julho de 2026. Protocolos de celebração global ativados. Comunidades locais organizam assembleias pela liberdade para distribuir a primeira parcela dos fundos de restauração. 14 de julho de 2026, a transição começa. Apagões, bloqueios, o que esperar? Haverá interrupções no fornecimento de energia, mas apenas em determinadas áreas. Os bancos fecharão, os caixas eletrônicos e os cartões de crédito pararão de funcionar. Uma reestruturação monetária global mudará o poder de promessas vazias em papel para valor real lastreado em ativos. A era da dívida termina. As dívidas antigas serão compensadas, zeradas e quitadas. Mantenha-se alerta, nada é aleatório. Ninguém sabe a data exata da notificação de agendamentos para o Tier 4B, para a troca de moedas estrangeiras, mas os prazos mostrados no cronograma indicam que será muito em breve. Fomos informados de que o Wells Fargo, controlado pelos Chinese Elders, os mesmos que detêm o ouro por trás da reinicialização monetária global, enviarão e-mails para detentores de moedas e títulos em todo o mundo, informando-os sobre como trocar, agendar resgates. Recomenda-se trocar sua moeda estrangeira em um centro de resgate oficial, em vez de um banco. Bom, pessoal, essas foram as atualizações de dia de Python, né? Interessantíssimas. Um breve momento de inteligência. Seguindo aqui o reset em inteligência. O preço da admissão.
O parlamento iraquiano retornou do recesso hoje e o primeiro-ministro Ali Al-Zaid tem agora cerca de 14 dias para terminar de formar seu governo e de reformá-lo antes para desembarcar em Washington. As prisões que isolam a zona verde de Bagdá são o primeiro passo. O prazo que se segue é a verdadeira questão. A recuperação continua a crescer. O dinheiro recuperado aumenta a cada prisão. Não se trata de uma operação isolada. É uma auditoria de toda uma classe política. Caso o Ministério do Petróleo, mais de 107 milhões de dólares recuperados, além de 70 propriedades, veículos e ouro. Caso dos muros, 14 milhões de dólares retirados da residência de um vice-primeiro-ministro do petróleo. Caso Iraqi Airways, outros 19 bilhões de dinares recuperados. Sob investigação, cerca de 1.000 funcionários e a lista aumenta a cada interrogatório. 2 portas e uma fechadura. Este mês o Iraque foi adicionado à lista cinza da GAF, Grupo de Ação Financeira Internacional. O registro do órgão de vigilância global de países com problemas financeiros. Isso é importante, porque uma moeda só vale o que o banco estrangeiro estiver disposto a pagar, e durante anos os bancos iraquianos perderam as linhas de correspondência que permitiam a movimentação do dinheiro. 5 de julho. Pressão especial para empossar os 9 primeiros-ministros restantes, incluindo os do Interior e da Defesa. Meados de julho. Al-Zaid viaja a Washington com um fundo de energia de 400 bilhões de dólares em discussão. Limpe a casa e os bancos abrirão a porta. Essa é a ordem e o Iraque está finalmente cumprindo-a. A parte que as manchetes não abordam. Todos estão se perguntando se o dinar vai se revalorizar. A verdadeira questão é se o Iraque conseguirá provar que está suficientemente limpo para que o dinheiro volte para casa. Há um país que aplicou exatamente essa estratégia e venceu, e existe um motivo para as prisões ocorrerem antes da reavaliação cambial e não depois. Essa é a conexão que analisaremos no briefing completo. Segundo Milita Men e sua equipe, atualização sobre o dinar iraquiano, intensificação das reformas no Iraque em 48 horas, pressão sobre o gabinete e a visita dos Estados Unidos da América. Em uma série de eventos de rápida sucessão que capturaram a atenção de analistas financeiros e observadores internacionais, o Iraque está passando por um intenso período de reforma sistêmica. De acordo com a sua última atualização, Milita Men e The Crew, Sensor, Pompey Peter, Petra, Day Trader, Sunside, as últimas 48 horas marcaram uma mudança significativa na trajetória do país em relação ao combate ao terrorismo, à modernização econômica e à integração global. O elemento mais marcante da atualização recente é o esforço coordenado da segurança que ocorreu em 28 de julho,
as forças de segurança iraquianas realizaram uma série de operações de grande repercussão, resultando na detenção de dezenas de pessoas, incluindo parlamentares em exercício e altos funcionários. O que diferencia essa repressão das tentativas anteriores é o apoio político de alto nível. O primeiro-ministro al-Sudani e o conselheiro de Segurança Nacional deixaram claro: ninguém está acima da lei. O sistema judicial, muitas vezes um obstáculo à reforma no passado, demonstrou uma cooperação sem precedentes, recusando-se a proteger suspeitos e sinalizando uma frente unificada contra a corrupção institucional. O impacto econômico. Especialistas envolvidos na discussão destacam que essas operações não se tratam apenas de justiça, mas também de economia. Recuperar os fundos desviados e eliminar funcionários fantasmas ou intermediários desonestos é essencial para aumentar a confiança dos investidores e garantir que a receita do Estado seja direcionada para projetos de infraestrutura produtivos em vez de para bolsos privados. Para além da repressão legal, o Iraque está avançando agressivamente rumo à modernização de sua infraestrutura financeira. O incentivo aos sistemas de pagamento eletrônico e a transformação digital deixou de ser apenas uma proposta e se tornou uma estratégia de implementação ativa, tanto em nível estadual quanto municipal. A comunidade internacional tomou conhecimento. Um desenvolvimento importante destacado pela equipe foi a recente assinatura pelo Iraque de um acordo judicial estratégico com a agência Eurojust da União Europeia. Ao se tornar o 10º país não pertencente à União Europeia e formar essa parceria, o Iraque sinaliza seu compromisso com padrões internacionais no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Essa medida é amplamente vista como um prenúncio de compromissos diplomáticos de alto nível, enquanto o Iraque se prepara para uma visita iminente a Washington, D.C. Essas reformas internas servem como uma credencial demonstrando ao mundo que o Iraque é um parceiro capaz, transparente e estável. O consenso entre Melita Mann e sua equipe é um otimismo cauteloso bem fundamentado. Embora os desafios de reformar uma nação sejam profundos e tenham levado anos para serem enfrentados, a verdade nos acontecimentos nas últimas horas indica que a fase de controvérsia terminou. À medida que essas peças se encaixam, o ambiente para o investimento estrangeiro parece estar se atualizando. Se essas ações levarão a tão inesperadas mudanças na valorização do dinário iraquiano, continua sendo o foco principal para muitos na comunidade. Mas os dados fundamentais, a estrutura, a economia iraquiana, estão claramente sendo desobstruídos de longa data. A situação no Iraque está evoluindo rapidamente. Para uma análise mais profunda dessas mudanças geopolíticas e comentários de especialista, assista à atualização completa em vídeo de Melita Mann e a equipe. Melita Mann também tem um canal no YouTube, tá, pessoal? Melita Mann e Crew, tá? São mais de
54 mil inscritos engajados no conteúdo. Destaques da Dinarland. Segundo Ross, com o foco do novo primeiro-ministro da Economia, em parceria com a Casa Branca, o Iraque em breve estará aberto para negócios. Você está literalmente assistindo a isso acontecer em tempo real. O cenário para reavaliação cambial do dinar está pronto. Mountain Gold. Ali Al-Alak foi defendido do cargo de governador do Banco Central e Nizam Nasser foi nomeado para o seu lugar. Nasser era chefe do escritório de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo do Banco Central. Essas são duas áreas de preocupação muito importantes para a reavaliação cambial. Acredito que estamos muito mais perto do que nunca da reintegração do dinar. Segundo Marquise, The Great... Só um instantinho, pessoal. O grande resumo dos casos de violência na zona verde do Iraque, a Zicuda e as consequências do conflito com o Irã, esta semana promete ser interessante. Segundo a Reset Inteligência, informou que o Iraque abriu discretamente uma conta estatal dedicada para contabilizar o dinheiro que está sendo retido de esconderijos, contas secretas e paraísos fiscais de sua própria classe política. Os investigadores já recuperaram mais de 107 milhões de dólares ligados apenas ao caso do Ministério do Petróleo, incluindo 98 bilhões de dinares e 11 milhões de dólares em dinheiro vivo, além de 70 propriedades, 21 veículos e ouro. Quase 1.000 funcionários estão sob investigação. Isso não é uma simples operação policial, é uma auditoria de toda uma classe política. Há anos que dizem que o dinar é uma fraude. As pessoas que acumularam sabiam disso. Essa é uma oportunidade única que surge, uma geração após a morte. O lucro em si é a parte fácil. A parte difícil é o que fazer com ele. A jurisdição escolhida, a estrutura em que o dinheiro é mantido, o banco onde é depositado, os impostos que se pagam ou não. Acertem nesses pontos e o lucro se multiplicará pelo resto da vida. Erre, você perderá grande parte dele. A cada semana, as perguntas ficam mais incisivas e as consequências mais pessoais. Isso não é coincidência, é o que acontece quando uma data que a maioria das pessoas considerava teórica começa a parecer próxima. Olhando além da acusação, o domingo representava algo mais raro do que o roubo. Representava o fim da impunidade. Por 20 anos, toda uma classe de pessoas em Bagdá viveu acima da lei. Essa certeza era a armadilha. Mantinha-nos à vista de todos, na folha de pagamento, nos contratos, em cada documento que assinavam. Bagdá era apenas um cômodo em uma casa que se estendia pelo mundo. Segundo Jeff, nos últimos 10 anos, houve 1 ou 2 movimentos em que eles estiveram perto de revalorizar a moeda, mas não o fizeram. O motivo? Muita instabilidade política e o que eles não conseguiram concretizar.
Estamos agora com o atual governo, estamos testemunhando o número de medidas sendo concluídas em toda a história do Iraque. Donald John Trump não poderia ter feito mais do que Bill Clinton fez. Lembra quando o Kuwait foi reintegrado? Foi assim que Bill Clinton chegou ao seu superávit orçamentário. Isso é o máximo que Bill Clinton pode legalmente fazer. Trump não pode vir a público e dizer que fez ou ajudou o Iraque a revalorizar a moeda. Ele não pode. O máximo que Trump pode fazer é usar a carta de Bill Clinton e dizer que passou de um déficit orçamentário para um superávit. Isso é o máximo que Trump pode dizer. Você vai trocar sua moeda em um banco ou em uma corretora. Bancos e corretoras estão abertos quando a taxa de câmbio mudar. Segundo Stephen, quando você olha para todas essas elites e funcionários do governo que foram presos nas últimas 24 horas, faz sentido o porquê de nada ter acontecido nos últimos 23 anos. Porque eles estavam apenas pegando dinheiro. Porque eles iriam querer que esse esquema acabasse. Eles estão pegando dinheiro de cima da mesa. Eu li uma reportagem essa manhã, até agora, eles confiscaram 900 bilhões de dinares. Quase 1 trilhão de dinares, isso é muito dinheiro. Estou vendo todos os artigos e todas as fotos de todo o dinheiro vivo. Eu fico pensando, porque todos esses funcionários do governo estariam acumulando bilhões de dinares. Talvez eles soubessem que algo está para acontecer e estejam se preparando para isso também. Alguém entrou em contato semana passada. Me contaram que conversaram com o agente da agência dele no Chase. Ele perguntou se eles verificarem o dinheiro no local. Ele respondeu: não. Não fazemos isso nessa agência. Talvez precisemos enviar para algum lugar. E eu disse: não. Você não envia o seu dinheiro, o seu dinar para lugar nenhum. Você não perde de vista. Você não vai colocar seu dinheiro em envelope de papel e confiar que ele chegue ao destino, porque isso poderia ser um erro de milhões de dólares. Não há como reverter esse erro. Não estamos divulgando datas, não estamos divulgando taxas. Não tenho ideia de quando a reavaliação vai acontecer. Se é que vai acontecer. Mas acredito que não é uma questão de se, mas de quando. E acredito que todos nós temos um lugar privilegiado para ver todas as peças desse dominó se encaixarem. Washington está preparando uma lista negra e agindo para desmantelar a influência de Teherã em Bagdá. Controle suave sobre as receitas petrolíferas do Iraque. Trump prorroga o estado de emergência por mais um ano. O novo primeiro-ministro escolhendo o novo governador para o Banco Central e apreendendo pessoas que estavam sendo enganadas com bilhões de dinares, ouro, bens em suas casas, eles estão passando por seu próprio momento, Doge, expondo desperdício, fraude e corrupção. Agora estamos vendo isso no Iraque. Esses são todos os bons sinais. Há sinais de que o governo deles quer prestar contas ao povo, quer ser aceito no comércio mundial
e reparar os erros do passado. Segundo Frank 26, ainda estou esperando o Banco Central do Iraque divulgar a nova taxa de câmbio para que possamos vê-la em 1º de julho. E se o Banco Central do Iraque não divulgar a nova taxa de câmbio em 1º de julho, isso significa o fim do mundo. Significa que estamos todos ferrados. Significa que não haverá nova taxa de câmbio e nenhum valor será agregado ao dinário iraquiano. Não, é um processo. Não se pode ter tudo tão urgente. Estou me sentindo fantástico, estou me sentindo muito satisfeito com a situação atual. Milita Man. As mensagens de proteção à linguagem cautelosa que temos visto em relação às questões cambiais serviram para gerenciar as expectativas quando a estrutura de subjacentes é fortalecida. O silêncio não significou inação. Eles agem discretamente nos bastidores. Não se destina a todos. É preciso prestar atenção e compreender a totalidade do que essas coisas significam.